Há muito tempo, o governo federal vem tendo dificuldades em achar espaço para fazer investimentos. Isso porque mais de 90% do orçamento é voltado a despesas obrigatórias e o governo não pode deixar de pagar esses gastos sob o risco de descumprir a chamada regra de ouro e, com isso, cometer crime de responsabilidade fiscal. Além disso, o estoque de dívida pública aumenta a cada ano. Para se ter uma ideia, esse estoque saiu de 1,3 trilhão de reais em 2006 e chegou a 7 trilhões em outubro de 2021. Por esses e outros motivos, desde o início deste governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, adotou a política de frear os gastos públicos e passar para a iniciativa privada todos os ativos que têm valor de mercado e que o governo julga que seriam melhores operados pelo setor privado. Esses ativos são ofertados à iniciativa privada por meio de leilões. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter de infraestrutura do Poder 360, e essa edição do Poder Infra será sobre leilões que serão realizados em 2022 e por que o governo resolveu vender tantos ativos públicos à iniciativa privada. Dados obtidos pelo Poder 360 mostram que o governo Bolsonaro conseguiu arrecadar 227 bilhões com privatizações silenciosas, sem grande debate público ou por meio de discussões com o Congresso. A equipe do presidente atingiu a marca com a venda de subsidiárias de estatais e de ações detidas pela União e suas empresas. Foram levantados 110,1 bilhões de reais em 2019, no primeiro ano de governo, mais 59,6 bilhões de reais em 2020 e outros 57,6 bilhões de reais no ano passado. Os principais ativos leiloados até o momento e os que vão à venda este ano são da área de infraestrutura, como rodovias, portos, aeroportos, ferrovias e empresas do setor elétrico. Entre os ativos que serão vendidos em 2022 está, por exemplo, a Eletrobras, que será por meio de venda da participação do governo na empresa, uma das principais estatais que o mercado está de olho há anos. Segundo Guedes, a Eletrobras precisa de cerca de 15,5 bilhões de reais em investimentos todos os anos, mas só consegue investir 3,5 bilhões, cerca de 20% do necessário. Com a venda da estatal, o governo deixará de ser o maior acionista da companhia. A expectativa é que a capacidade de investimento aumente com a entrada de investidores privados. Entretanto, o governo manterá o seu poder de veto em decisões estratégicas da empresa para o país, o chamado Golden Share, a mesma coisa que aconteceu na privatização da Vale do Rio Doce. É uma empresa que precisa de 15,5 bilhões de investimento todo ano só para manter a fatia de mercado. E ela não consegue investir mais do que 3,5%. É 20% do valor do que ela precisa. Então, ela está condenada à irrelevância no tempo. E o Brasil não consegue crescer, que se crescer vai faltar água. Nós tivemos que torcer, rezar para chover, porque senão ia faltar energia. Então, evidentemente, é um modelo exaurido, ele acabou. O que nós estamos tentando fazer? Nós tivemos um ano de governo tentando atirar no controle das despesas, foi a reforma da Previdência, a reforma administrativa, nós mandamos também em novembro, o Pacto Federativo, para controlar justamente, botar os gatilhos fiscais, mandamos em dezembro para o Congresso, e, infelizmente, nada prosperou, porque chegou o Covid. Além da Eletrobras, em 2022, vários outros ativos públicos devem ser vendidos, como o leilão dos aeroportos de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e de Congonhas, em São Paulo. Após esse leilão, a Infraero, empresa pública que administra aeroportos, não terá mais participação majoritária em nenhum aeroporto federal. Por meio de parcerias público-privadas, usando recursos que vêm das outorgas desses próprios aeroportos concedidos, como contrapartida da administração nessas PPPs. E aí a gente vai ter cada vez melhores equipamentos, mais empresas voando para mais localidades, o que significa aumentar a oferta de assentos. Quando a gente aumenta a oferta de assentos, a gente vai diminuir o preço das passagens. E aí o brasileiro vai começar a querer conhecer fronteiras que ele ainda não conhece. Ele vai querer conhecer os Lençóis Maranhenses, ele vai querer conhecer e fazer o turismo na região da Amazônia, ele vai ter mais mobilidade, mais conectividade. Então, nós vamos transformar também o setor de aviação. Também está previsto para 2022 a desestatização do Porto de Santos e o leilão da Ferrogrão, projeto de ferrovia mais ambicioso do governo Bolsonaro, que, se efetivado, vai passar a escoar grãos do Mato Grosso não só pelos portos do Sul e Sudeste, mas também pelos portos do Pará. A expectativa do governo é que a soma dos leilões de 2019 a 2022 chegue a um montante de investimento contratado de mais de 1 trilhão de reais. Mas é importante ressaltar que esse dinheiro não vai para o caixa do governo.
Esse montante é referente ao que as empresas privadas vão gastar para melhorar aqueles ativos que elas compraram. E esse investimento também não será aplicado de imediato. Ele será feito ao longo de mais de 30 anos, a depender do contrato de cada leilão. O valor que vai para o governo é chamado de outorga. Esse valor também não vai imediatamente para o caixa do Tesouro e pode ser parcelado. Os últimos dados apresentados pelo Programa de Parceria de Investimentos mostrou que o governo federal terminou 2021 com uma arrecadação de 148 bilhões de reais, com os leilões que foram feitos desde 2019. E esse foi mais um Poder Infra. Eu sou Bernardo Gonzaga e o programa foi gravado em 21 de janeiro de 2022. Agradeço a todos os web espectadores que assistiram até aqui. Para entender mais sobre esse e outros assuntos de infraestrutura, acesse o jornal digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.